Olá, amigos, profissionais da contabilidade. Sejam bem-vindos a mais um projeto em prol da classe contábil do Estado do Rio de Janeiro, o ContCast, Contabilidade Politizada. Nessa ferramenta, nesse novo instrumento de comunicação, todas as associações e sindicatos de contabilidade do Estado do Rio de Janeiro se reúnem para tratar com a classe política os interesses e a participação da ciência contábil e da contabilidade em âmbito administrativo da área pública. A gente tem hoje aqui, iniciando esse projeto, nosso querido amigo deputado federal Hugo Leal, e a gente tem hoje aqui também o presidente da ACIERJ, Magno Tarcísio, representando aqui a área pública no dia de hoje. Então, o que eu queria dividir hoje com vocês aqui é como tem sido o trabalho do deputado Hugo Leal, como ele vê a contabilidade e qual é a expectativa que ele tem numa reeleição da construção de um estado do Rio de Janeiro mais forte. Então, primeiro passando a palavra aqui para a saudação inicial do deputado. Obrigado, Samir, obrigado, Magno, obrigado a todos que estão nos acompanhando para esse ContCast. Adorei, gostei desse trabalho. E, Samir, a expectativa nossa, é claro, nós estamos num momento de eleições, um momento muito tenso, mas também importante para que nós possamos consolidar propostas que já haviam sendo encaminhadas e outras propostas que nós precisamos consolidar. Temas que são extremamente relevantes e para a classe contábil ainda mais, porque nós teremos muitas repercussões. Nós já temos, infelizmente, a nossa legislação tributária e fiscal é uma legislação muito rica, entre aspas, uma riqueza desagradável, porque são muitas matérias e acaba que uma divergência grande. Então, meu papel aqui também é esse, nós podemos debater. E um outro aspecto que muito relevante, eu agradeço a presença do Magno aqui, é nós falarmos da contabilidade pública, falarmos das auditorias, falarmos do controle, o papel que o controle tem a cada dia dentro do serviço público, e qual é a razão que nós estamos discutindo aqui? Contabilidade no seu aspecto mais amplo, e a questão da contabilidade pública através do controle. Acho que vai ser uma excelente oportunidade para nós dirigirmos aos profissionais. Também acredito. Magno, sua saudação inicial aí, quem nos assiste. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o Samir ao convite, agradeço mais uma vez o deputado a presença e acho que vai ser um encontro muito satisfatório para todos nós. É isso. Então, para a gente dar um encaminhamento inicial aqui, como o objetivo dessa nova rede é exatamente levar o conhecimento dos mais de 200 mil profissionais e funcionários de escritórios de contabilidade e estudantes de ciências contábeis um pouquinho do que a gente tem de opções para encaminhar o nosso voto e, logicamente, com essa sinalização cidadã, a gente conseguir entregar a nossa contribuição para fortalecer o Estado do Rio de Janeiro. Importante, Hugo, você falar um pouquinho da tua história política, da tua trajetória política para quem está te conhecendo hoje, por exemplo, pela primeira vez. Tá ótimo. Bom, Samir, primeiramente, eu quero registrar aqui sempre o carinho que eu sou recebido pela classe contábil. Mais uma vez, deixar esse registro seu aqui e o compromisso que nós temos com esses dois temas, a contabilidade pública e a questão da contabilidade no seu aspecto mais amplo. Dizer o seguinte, na realidade, eu não sou nascido no Rio de Janeiro, eu vim do interior de Minas, minha cidade chama Ouro Fino, no sul de Minas, mas vim para o Rio em 1980, vim servir a Marinha, tem todo um histórico. Depois fiz faculdade de Direito na UFRJ, depois ia fazer contabilidade e a opção foi fazer economia na Faculdade Cândido Mendes, aqui do centro. Tive essa oportunidade e logo no início dos anos 90 eu já ocupei cargos públicos na Secretaria de Justiça do Estado. Fui vogal da Junta Comercial. Verdade. Em 92, 93, 94. Tive muita honra de representar o Estado do Rio de Janeiro. A época que ainda eram os processos, ainda manuais, tudo manual, era uma outra. Mas já se falava, não estamos falando de 30 anos atrás, já se falava muito da questão da modernização, da digitalização, o que nós estamos discutindo novamente aqui. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns municípios aqui do interior do estado, como Itaguaí, trabalhei também em outros municípios. Nessa parte do desenvolvimento econômico, eu tive grandes oportunidades nesse momento. E em 1996, final de 96, eu vou para a Câmara dos Deputados.
não como deputado, como assessor parlamentar. Sim. Eu tive experiência lá de ser consultor na área do direito constitucional e administrativo. E fiquei lá em 97, 98, volto para o Rio como advogado aqui para fazer as campanhas eleitorais e sou convidado então pelo governador eleito, o governador Antony Garotinho, para ser secretário de administração. Aí eu tive, o que eu falo aqui para o Magno, ele vai entender perfeitamente, nesse prédio ainda que é hoje lá da Erasmo Braga 118, Perfeito. 118, 13º andar era o gabinete do secretário de administração. Um dos maiores desafios que eu tive na minha vida, se você fazer um Estado, voltar o Estado a equilibrar, isso em 99, renegociação da dívida, tudo que a gente está ouvindo agora, um pouco vem daqueles quase 22 anos atrás. Fui secretário de administração, depois tive a minha primeira eleição em 2002, fui deputado estadual, né, fui candidato a deputado estadual, um pouco mais de 30 mil votos, mas só assumi a Assembleia em 2005, com o falecimento de um deputado. Em 2003, eu fui presidente do Detran. Eu falo que esse também foi um enorme desafio. Implantar na gestão pública, né, o que nós estamos discutindo agora. Isso em 2003, nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, é implantar planejamento estratégico, implantar programa de gestão, implantar integridade. Não se falava em integridade, o aspecto era outro. Eu acho que tudo isso, né, eu falo assim, os conceitos hoje eles são modernizados ou são atualizados para uma lógica que nós estamos vivendo. Mas isso, essa questão da administração pública, ela sempre esteve presente na minha vida e esse modus operandi. E aí, a partir de 2006, né, eu fui candidato a deputado federal e o povo do Rio de Janeiro tem sido muito condescendente comigo e tem me colocado sucessivamente, 2006, 2010, 2014 e 2018. Fui 4 eleições já para deputado federal, estou me apresentando para uma 5ª reeleição, com projetos focados lá na Câmara, principalmente na questão da segurança viária, mas infraestrutura, e com ações muito marcantes aqui para mim na área de desenvolvimento econômico. Fui membro sou membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Acho que é uma oportunidade ímpar de nós estarmos discutindo aqui matérias que interessam à contabilidade. E também na Frente Parlamentar da Gestão Pública. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar do Fortalecimento da Gestão Pública. Eu acho que aqui eu estou num ambiente que eu falo que me é muito favorável, um ambiente que eu sei, né, do que nós estamos falando. E quando eu pergunto assim, mas você tem uma marca registrada? Bom, não posso esconder que a minha marca registrada é a Lei Seca, né? A Lei Seca que já tem 14 anos, apesar de ter sido questionada a sua constitucionalidade esse ano, né, foi julgada no Supremo, já foi superada essa fase e ela continua aí produzindo efeitos que para a gente, para a alegria de todos, né? Mesmo daqueles ainda que insistem em beber, mas tem que compreender que não pode dirigir. Eu acho que isso aí é um brevíssimo resumo um pouco dessa trajetória de pouco mais de 20 anos de vida pública. É isso, as pessoas elas se identificam muito a sua imagem realmente com a Lei Seca, né? Com esse projeto que mudou realmente a percepção ali do trânsito do brasileiro, né? Mas é importante sinalizar para todos essas outras frentes, essas outras pautas todas que você tem levado à frente. Então, sempre mais voltado para o desenvolvimento econômico, para a estruturação das empresas, dos negócios. Você também teve a oportunidade desse ano de ser o relator do orçamento da União, né? Um dos maiores desafios, não é por acaso você discutir 4 trilhões e 800 bilhões, né? 4 trilhões e 800 bilhões. Metade disso dívida. É muito duro, né? Metade é dívida. É uma responsabilidade muito gigantesca, imagina. Dívida, juros, amortização, assim, impressionante. E o nível de investimento do país tem caído a cada dia. Isso é muito, muito preocupante. Talvez um dos maiores desafios que nós tivemos nessa discussão do orçamento é a tentativa de manutenção do nível de investimento no país. Investimento em infraestrutura, investimento em saúde, em educação, nos mais variados temas. Porque ele é comprometido, e o Magno pode falar aqui também, não é diferente aqui no Estado, comprometimento da dívida com a arrecadação e com os próprios investimentos no Estado. A gente precisa disso, é uma questão de sobrevivência. O poder público não precisa ser o único animador desse tipo de investimento, mas o papel dele tem cada dia se tornado essencial. Verdade, verdade. Estão recebendo aqui agora o Renato Mansur, nosso presidente do SESCOM, que estava numa outra agenda aí representando os profissionais da contabilidade. Mansur, uma saudação inicial aí para quem está participando hoje da nossa primeira edição do ConteCast. Hoje, correria. Bom dia a todos.
muito importante para nós, esse podcast aí, né, que vem trazer a proposta de todos os políticos, a nossa agenda política. Primeiramente aqui, cumprimentar o nosso deputado Hugo Leal, que muito também tem nos apoiado aí no Congresso. Magno, querido, tudo bem? Vamos em frente, doutor Samir. É isso. É bom tê-lo aqui com a gente. Hugo, um outro ponto que eu queria esclarecer também para quem nos acompanha aqui no canal é como é que funciona a atuação de um deputado federal, especificamente falando. O que o trabalho dele pode contribuir para que o estado do Rio de Janeiro, que é o estado a quem ele representa, tenha realmente um retorno? É bom lembrar, o Samir, Mansur, bom recebê-lo aqui também, feliz Obrigado, em partilhar essa mesa contigo. É bom lembrar que o parlamentar, né, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem duas vertentes de trabalho, sempre caracterizar isso. A vertente do processo legislativo, ou seja, da discussão, do aperfeiçoamento das leis, e uma outra vertente que talvez seja tão quão importante que o processo legislativo é a fiscalização do executivo. A fiscalização da legislação. Eu digo isso com muita vontade, que é ao lado do Magno, dizendo o seguinte: eu me utilizo muito dos instrumentos dos tribunais de contas ou das auditorias, dos controles, para poder fazer a minha fiscalização também. A minha fiscalização enquanto poder legislativo, para atualizar em vários sistemas. Todas as vezes que a gente encontra alguma dificuldade, por exemplo, no sistema da Receita ou no sistema do INSS, eu vou buscar nos órgãos de controle aquilo que eles já detectaram. Que às vezes a linha deles é uma linha mais burocrática e a minha linha é uma linha política, porque a minha decisão ali, a minha incisão, o meu trabalho ali, acaba levando uma mudança da própria legislação. Então, o papel preponderante do parlamentar é sim aperfeiçoamento da legislação, como nós podemos citar várias aqui, né? Falamos da Lei C aqui, mas poderia citar várias outras. Eu fui o relator da Lei de Recuperação Judicial e Falência, eu acho que teve um impacto muito grande, ainda estamos aperfeiçoando para o sistema de micro, médias e pequenas empresas, estamos aperfeiçoando também para o sistema cooperativo. Eu acho que tudo isso é relevante, mas a fiscalização, o parlamentar não pode abrir mão da fiscalização. Seja ele governo, seja ele oposição, porque fala assim, quem faz fiscalização é oposição. Não, pelo contrário, eu já fui vice-líder de governo e mesmo nunca abri mão desse mistério do parlamento de fazer a fiscalização, de fazer a cobrança. Aí, às vezes, pode ser um assunto aqui no executivo municipal. Eu sou parlamentar, eu posso ver o que do ponto de vista federal, eu posso trazer para cá para discutir, para aperfeiçoar a legislação municipal ou a legislação estadual. Eu acho que essa é a essência do trabalho em parlamentar. Ao longo desses 16 anos, eu tenho feito muito isso. Se você o número de requerimentos de informações, número de comissões externas que eu participei. Vou dar um exemplo, uma comissão externa que eu fui o coordenador. Comissão externa da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Esse é um trabalho, quer dizer, não é o trabalho principal de um parlamentar, mas eu acompanhei toda a questão da intervenção, dos recursos que vieram, me relacionei, conversei, colocamos assim a aproximação dos órgãos de controle do Estado e dos órgãos de controle da União. Agora, tivemos avanços naquele momento, mas era um momento muito crítico, mas eu tive uma oportunidade de ver muitas vertentes ali dentro. Então, o papel do parlamentar não pode abrir mão não só do processo legislativo, que o princípio constitucional é exatamente isso, mas principalmente de fiscalizar. Por isso que quando eu sou induzido, eu sou provocado pelas entidades, como é o caso do CRC, ou como é o caso da Associação de Auditores, a minha obrigação é me posicionar, falar, pode até não concordar, se não concordar, eu vou processo de debate. Agora, nunca posso abrir mão de fiscalizar. Essa omissão do parlamento, às vezes, compromete, né, o próprio trabalho do executivo. Sim, até contribui para que as coisas não saiam efetivamente como deveriam, né? E aí você fala que você usa os papéis de trabalho desses mecanismos de controle, né, da estrutura da administração pública. O Magno está aqui com a gente, que é presidente da Associação dos Servidores do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o que ele administra lá é produto,
consequência da ciência contábil, né, Sim, do trabalho sim. do profissional da contabilidade, e aí a gente sinaliza que a importância da contabilidade para a sociedade como um todo, nesse ponto específico no que tange a área pública. E aí queria passar a palavra para o Magno aqui, para ele interagir com você com relação a essa frente que a contabilidade atua em favor da sociedade. Bem, novamente, bom dia a todos e a todas, né? Deputado, eu gostaria de dizer agora que a gente tem que colocar um pouco em voga, né, a importância do contador para a área pública. E eu queria que o senhor desse uma breve explanada sobre como o senhor acha que esse papel do contador deve ser exercido na área pública. Mas já que você provocou aqui, eu achei que essa pergunta ia vir do Samir ou do Mansur, mas já que você provocou, eu acho o seguinte: primeiro eu quero enaltecer aqui o trabalho, né, que o CRC do Rio de Janeiro, na figura do nosso querido Samir, do Mansur, já vinha assim num trabalho da própria Maria Vitória, né, foi presidente, mas consolidado agora, o papel de relevância e de relação institucional que o CRC vem fazendo. Porque a política é o caminho do processo de diálogo democrático. E o que acontece? Às vezes o contador não tinha noção exata da importância, da relevância, porque às vezes ficava estigmatizado ao contador do processo de que nós hoje conhecemos, só os números. Não, o papel hoje do contador é muito mais amplo. Eu defendo aqui, é claro que nós temos um processo de debate, que os órgãos de controle, os órgãos de auditoria, sejam ocupados por contadores. Assim como o procurador do Estado é um advogado, os órgãos de controle têm que ter um contador. É uma lógica, Samir, mas que ela vai ganhando espaço. Não adianta só na lei impor, porque aí é a qualificação desse profissional. Acho que a percepção social precisa existir primeiro, né? Por isso, Samir, por isso que eu dou toda a relevância desse trabalho que vocês estão fazendo aqui no CRC do Rio, né? Esse encorpar do trabalho e do reconhecimento do profissional. Vocês me têm lá na Câmara, como pode contar comigo 100% dentro dessa linha. Eu acho que não é questão de privilégio, é uma questão de prerrogativa, é completamente diferente. Isso é uma lógica. Então a gente vai aperfeiçoando, isso vai sendo colocado, e não é nem reserva de mercado. Eu estou muito à vontade aqui, porque eu não, como eu falei, eu sou um contador frustrado, porque eu acabei fazendo economia, mas cada vez mais isso é a parte importante, porque tem uma lógica. Quando você costuma dizer nos eventos que tem de contabilidade, fala assim, não, a OAB tem isso, a OAB tem... A OAB perpassa, a OAB se relaciona com várias das instituições, não só o Poder Judiciário, tem uma lógica que aí, entre aspas, uma reserva de mercado, sim, previsão constitucional. E o que o contador tem que fazer é exatamente elevar a sua categoria, o reconhecimento, a sua qualificação para poder ocupar esse espaço, que é essa provocação da pergunta que o Magno fez aqui. Eu acho que é uma questão de tempo, de reconhecimento e de qualificação da profissão. Da profissão contábil, né? Até porque como controle, como uma profissão de controle patrimonial, você imagina todo esse universo que a gente trabalha e milita, das empresas, enfim, do governo, sem controle. Né? É isso. Porque é uma ciência patrimonial. Então, quem é que detém mais informações do que a própria Receita, o próprio ambiente fiscal e tributário? É o contador. O contador ali é o grande guardião desses dados. Levamos tudo pronto, né? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados funciona para os órgãos públicos, mas funciona para a atividade privada também. Então, cada vez mais, eu estou dizendo assim, esse reconhecimento, né, aí fala com muita naturalidade aqui, sem nenhum tipo de pressão, mas esse reconhecimento tem que vir da própria classe. A própria classe tem que se entender aqui. Tem a consciência, né? O projeto do 2799, que foi feito esse ano, do cadastro compulsório, ele tem que ser, aos poucos, sendo consolidado para a classe reconhecer, meu querido, para eu poder ser profissional de contabilidade, eu tenho que estar reconhecido, eu tenho que estar inscrito, eu tenho que estar regularizado. É claro, porque senão vira, com todo respeito à palavra aqui, uberização da contabilidade. Vira assim, faz qualquer um pode fazer. Exato, não dá. É a mesma coisa hoje na advocacia. Se eu quiser dar entrada no processo no Supremo, no STJ, onde for, tem que ter minha certificado digital. Meu certificado digital, meu querido, senão não vai entrar. A lógica é essa. Se eu quero ser um advogado, eu vou ter que passar pelo exame de proficiência. A lógica é essa.
pronto, isso começa a ser um reconhecimento da categoria e ela vai na ocupando verdade, espaço. Na verdade, a verdadeira defesa da sociedade é essa, né? Você prescinde o registro. É importante você estar registrado para poder exercer a profissão com regularidade. E aí sim, cobrar a defesa e tudo mais. O que eu queria levantar com você aqui agora é que o profissional da contabilidade, ele atua muito fortemente no apoio ao desenvolvimento econômico. Sim. Quando ele se coloca entre a iniciativa privada e a administração pública para poder interagir e, logicamente, promover todas as ações que vão fortalecer a arrecadação dos tributos, que esse é um papel importante do profissional da contabilidade, levar as informações da iniciativa privada através das obrigações acessórias para que o Estado, em lato sensu, tenha a informação e dado estatístico para promover as suas políticas públicas. E aí, entendendo esse papel que o contador desenvolve, qual seria a tua prioridade nesses próximos 4 anos, em você sendo reeleito, para que o Estado do Rio de Janeiro ele possa realmente estar entre os principais estados, aí, destaques mesmo na atividade econômica, no fortalecimento da atividade econômica? Sabe, assim, destacar isso, vamos falar em termos de Brasil, né? Primeiro nós temos que falar da Lei 3.874, que foi de 2019, que é a Lei de Liberdade Econômica. Essa foi um avanço. Agora, repito, não adianta ter uma lei maravilhosa se ela não tem aplicabilidade. Aí eu uso o exemplo da lei seca. Ela pode ser uma lei de referência mundial, mas se não tiver aplicabilidade, se a população não entender, se não mudar o comportamento, ela não é nada. E aí, a Lei de Liberdade Econômica, a 3.874, ela traz aspectos importantes para dar condições à atividade econômica de andar sem as amarras. A questão é que ela tem que ser internalizada por municípios e estados e próprio governo federal. E ainda tem amarras, porque as amarras estão, que eu falo, nos caderninhos que ficam embaixo da gaveta, que só ele quer controlar a informação. A informação às vezes não disponibiliza. Temos um exemplo aqui, a gente viu aqui o Carioca, Rio Digital, Carioca Digital é ótimo, mas não está atendendo a demanda que não basta só digitalizar. Então eu vou citar 3 vertentes aqui que eu acho que são importantes para a consolidação do que nós todos desejamos aqui, da lei, da implantação da Lei da Liberdade Econômica, que eu acho que são aspectos fundamentais. Primeiro, a desburocratização e a digitalização. Ou seja, ser digital não significa que você vai prescindir dos profissionais e ter um sistema que interage. Eu falo o seguinte, qual é o segredo para você montar um bom sistema de atendimento? Vá conversar com quem faz. Você pode pegar o maior consultor mundial da ONU, da onde for, mas se ele não tem a prática, esquece o sistema, chão de fábrica, esquece, não existe sistema. Eu uso uma metodologia para fazer discussão legislativa, e foi isso em vários desses projetos, inclusive a lei seca, mas também a lei de recuperação judicial, de conversar quem faz, quem está na ponta, quem a gente segura o touro lá no chifre, quem derruba. É isso, mas é isso que eu estou falando para você. O cara quer montar um sistema sob a ótica da tecnologia dele lá sentado num gabinete de ar-condicionado. Vai lá, velho, desce na ponta, vê o que está acontecendo. Escuta o usuário. Essa, que eu falo assim, não adianta você ter um melhor sistema se ele não interage. Para que você tem? Então, a desburocratização tem que vir acompanhada de uma ampliação do ambiente digital, mas que um ambiente digital que tenha interação. Se não tiver interação, é morte. Porque senão a gente vai acontecer isso, o cara vai tentar digitar, vai tentar entrar. Eu acho ótimo. Então, você aproveitar esse ambiente que nós temos, a modernização, nós temos século XXI. Perfeito. Agora, se adequa à nossa realidade. Converse com quem faz, converse com quem está no dia a dia. Chegar na ponta, né? Exatamente. Aí, chegar na ponta... porque às vezes o cara quer comprar um sistema que é hiper caro, não quero aqui justificar, não quero fazer nenhum... Deixa que os órgãos de controle fazem isso, posso fazer isso, mas estou dizendo o seguinte, você já conversou, quem está no dia a dia? Conversou com está operacionalizando o negócio? É isso. Esse é um primeiro ponto. Eu acho que a desburocratização, a gente tem que trabalhar, consolidação da Lei da Liberdade Econômica, essa consolidação. O segundo é a segurança jurídica, que eu acho que esse papel é importante.
evitar esses altos e baixos dentro do processo legislativo, né? Uma hora portaria, Uma coisa resolução. pode, o que não Um pode. exemplo aqui, desculpa, mais uma vez, da Prefeitura do Rio, com aquela autorização, alvará para 1.400 Questão da vigilância sanitária. Não, pelo amor de Deus, isso aí é um negócio que... Saltou aí, de 240 para 1.200, né? 1.400, além de trazer insegurança jurídica, é uma avaliação burra. Se o processo é de arrecadação, ele vai criar um ambiente pior ainda. Então, segurança jurídica e segurança pública. Vamos lá, segurança pública é importante para o ambiente, na verdade, para o ambiente de negócios também, para o ambiente de negócios, para a atividade de turismo, para a atividade de comércio, para a indústria, porque as pessoas têm que poder circular, têm que poder ampliar. Eu acho que tanta segurança jurídica da previsibilidade, quanto a segurança pública de você poder ir e vir, né? Olha o que nós vivemos aqui durante a pandemia, logo depois da pandemia, o centro da cidade. Era um local deserto que ninguém queria nem vir para o centro do Rio. Mas aí eu acho que o segurança presente aqui no Rio de Janeiro avançou muito sobre esse aspecto, foi muito positivo. Então, eu acho que isso aí dá condições do empreendedor, dá condições do profissional poder investir na capacidade do seu desenvolvimento. Isso aí não resta dúvida, o ambiente tem que estar favorável, repito, tanto a segurança jurídica quanto a segurança pública. E um último, não menos importante, aliás, muito importante, chama-se financiamento. Sem dinheiro não tem. Sem dinheiro não tem. Pode ser. Poucos são aqueles que têm financiamento, investimento próprio, que têm capital próprio. Você tem que buscar o recurso das entidades, né, ou dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, AG Rio, e ali você precisa exatamente desburocratizar. Os Estados Unidos são o que são, infinidade, exatamente, nível de financiamento. Sim. Financiamento. Sim. Esse financiamento é importante. Se você começar a criar barreiras, e você sabe disso, os contadores sabem muito bem, dar uma exigência para buscar um financiamento do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, sabe aquele financiamento só sai, não sabe por quê? O financiamento só sai para quem não precisa. O cara está tão regularizado, mas tão no nível máximo, que ele não precisa, ele consegue alcançar. Aquele que mais precisa, não alcança. Isso é flexibilizar as regras de financiamento e, assim, provocar as contrapartidas para que aquele financiamento gere realmente benefício social. Samir, né? Eu não estou dizendo para abrir mão das garantias. Pelo contrário, isso seria uma coisa, um contrassenso. Mas é o seguinte, as garantias... hoje em dia, da forma que as pessoas agem, aquele suspensão direto na conta corrente, lá como é que chama? Bloqueio judicial. Pelo amor de Deus, você tem uns instrumentos hoje que há 30 anos atrás você não tinha. Então para com isso. É um nível de exigência impressionante que acaba piorando ainda o ambiente de negócio. Então acho que são essas vertentes, a desburocratização com a digitalização, a questão da segurança jurídica com a segurança pública e o financiamento. Sem dinheiro novo não tem investimento, o cara fica parado. É o que está acontecendo agora. Nesse momento está acontecendo, está todo mundo esperando para ver o resultado das eleições. Mas para mim, acabou a eleição, vença quem vencer, e o processo democrático tem que sempre se consolidar, aí as pessoas voltam para a sua atividade. É legal o que você está falando aí, porque o profissional da contabilidade, ele tem papel preponderante aí nessa reestruturação. A gente não pode digitalizar a burocracia, que é um dos grandes medos que a gente tem, né? Transformar digital um processo que é burocrático. Daria no mesmo, né? Acaba dando no mesmo. A gente precisa, na verdade, repensar novos processos para que a gente tenha realmente uma entrega mais célere e a melhoria do ambiente de negócios. Isso a gente tem um ponto muito favorável, que é a junta comercial, que se aproximou muito do profissional da contabilidade, escutou muito quem está lá na ponta usando os serviços, e hoje a gente tem a junta comercial, uma das mais rápidas do Brasil, aí entregando 48 horas, serviços. Né? Você faz então, 40 minutos você consegue entregar um contrato, um CNPJ, uma inscrição estadual. Dependendo da consulta prévia, né? Isso é bastante rápido, lógico, alguns entes, como a prefeitura, ainda não aderiram 100%, mas a gente acredita que a gente vai conseguir fazer esse encaminhamento. Agora, você já conseguiu perceber a importância da participação do profissional da contabilidade na estrutura social. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos de lei que você encampou enquanto parlamentar para poder favorecer
a sociedade, né? Na realidade, né, aqui não é favorecimento nem privilégio. Eu acho que, como eu falei anteriormente, é prerrogativa. Aí a questão do reconhecimento do profissional, provocado, né, por vocês, o parlamento tem essa característica, você só legisla provocado. Não para mim. É provocado, dialogar, porque assim, eu sou representante. Essa demanda, eu sou representante, não é o que o projeto é meu. Não, o projeto é de quem trouxe, o projeto é da sociedade. A própria lei seca foi um debate intenso. Então, eu entendo que a representação parlamentar ela tem essa característica. Não sou eu que tem que ser o relevante tem que ser a relação que você está trazendo à sociedade, esse debate que eu repito. Se eu estou aqui falando do chão de fábrica, se eu não fizer isso, eu estou jogando contra o meu patrimônio que eu falo do que eu defendo, do que eu acredito. Então, a questão que desse momento a gente foi provocado aqui pelo CRC, primeiro no projeto 1633, que é a questão da inviolabilidade dos escritórios profissionais de contabilidade. Por que essa lógica, né? Para defender o profissional. Não, OAB, né? Profissional, o erro? Não, ninguém está aqui defendendo o erro, nem quer defender. Diferenciar o que é um cliente que às vezes pode ter se comprometido, diferenciar aquele cliente, separar o profissional, que às vezes pode estar até equivocado e pode até responder um processo criminal, daqueles outros clientes que estão ali na carteira dele. Sim. Imagina a devassa que vai ser, né? Imagina o transtorno, né? Eu me lembro aqui, fase mais fase, principalmente da Operação Lava Jato, nós vivemos, infelizmente, uma fase assim, bastante crítica, foi boa do ponto de vista para a sociedade, mas acabaram atropelando muitas dessas prerrogativas de garantias de direitos, e isso foi muito perigoso. Tanto que aconteceu a hora que aconteceu. Né? Veja o que está acontecendo. Sim. Eu não sou aqui apóstolo do Apocalipse aqui para falar do que é do posterior, mas é o cuidado que a gente tem que ter com a questão das prerrogativas, das garantias, dos direitos fundamentais. Não só isso, eu acho que o Estado tem que fazer sim a sua investigação e buscar a compensação. Agora, tem que ter cuidado na hora de atuar, porque o Estado age com a força policial, com a força pública, e aí sim, essa questão da inviolabilidade era uma questão de expansão ali, de extensão dos meios profissionais da advocacia tem. A gente agradece até essa sensibilidade, porque para quem está nos acompanhando aqui, o objetivo do projeto de lei é poder entender especificamente fazer com que a atividade do profissional da contabilidade, quando ele atua como contabilidade gerencial, o profissional tem uma empresa contábil com mais de 100 clientes ali, onde ele administra as necessidades daqueles clientes e tudo mais. Você imagina se um único cliente desses 100 promover algum tipo de ato irregular, ilícito, você receber dentro do seu escritório a polícia com busca e apreensão, levando todos os seus equipamentos, todo o seu material de trabalho, toda a sua estrutura. Então, por conta da investigação de um cliente, você prejudica outros 99. Então, isso assim, acaba realmente com a estrutura de trabalho de um profissional. E aí ter a oportunidade de discutir um projeto de lei que o resguarda o profissional, lógico que a polícia tem que ter o direito de investigar e de promover as ações lá para defender a sociedade. Mas não em prejuízo do exercício do profissional da contabilidade. Da reputação, né? Acho bastante importante esse encaminhamento desse projeto e eu tenho certeza absoluta que a gente vai resguardar os bons profissionais nesse sentido. Essa é a lógica fundamental, separar o joio do trigo, né? Separar ali quem são os bons profissionais ou aqueles que envolvem. Pode acontecer também, ninguém aqui, como tem advogados que se envolvem com o ilícito, com o crime, e, às vezes até com crime organizado, acontece também com qualquer outro profissional. Aliás, quando você fala do ser humano, eu sempre comparo isso. Não é o diferencial do servidor público, não é o quanto ele ganha de salário, não é o salário maior, o salário menor, se o policial ganha mais, se o ministro do Supremo ganha mais, ganha menos. É questão de caráter. Não é questão salarial, é questão de valor. A questão é caráter. Caráter vai ser pela vida toda. Você pode ganhar um salário mínimo, você pode ganhar um salário de CEO. Se você não tiver caráter, você vai conduzir a sua vida daquela forma. Vai se corromper Exatamente. de qualquer forma. Eu costumo dizer que na minha atividade parlamentar, eu costumo muito brincar, e eu tenho a minha fé, a minha doutrina que eu professo, né, respeito as demais, a minha é cristã, eu digo o seguinte: eu peço sempre a Deus para me afastar
não precisa tirar os obstáculos, as dificuldades, que elas nos fortalecem, elas nos tornam mais firmes e a gente vai sempre enfrentar. E a vida é exatamente isso. Me tire as facilidades, porque as facilidades são normalmente as opções que lhe dão para atalhos, para momentos mais fáceis, e aí você pode ter certeza. Cai na cilada. Vai quebrar a cara. Normalmente quando o cara oferece não, isso aqui, agora veja aqui, isso, veja assim. E na atividade profissional também. Sim. Quando o cara oferece um atalho, um dinheiro que chega, não, meu amigo, pode ter certeza que aquilo ali tem problema. O que resumindo era laranja madura na beira da estrada, ou tá bichado ou tem marimbondo no pé, velho. Não se mete, porque eu falo isso, né? Quando eu peço nas minhas orações, eu falei, me tire as facilidades, porque as dificuldades o Senhor me dá força para poder enfrentar. E a lógica é essa também do profissional, velho. Profissional, na hora que você oferecer para você alguma coisa, você, profissional de contabilidade, vai ser visto para você também a sua regularização, a sua integração cada vez mais. E, obviamente, porque se oferecerem para você alguma coisa que não está dentro do script, pode ter certeza, meu amigo, você vai ganhar durante um período. Depois você vai pagar uma hora essa conta vem, né? Nitidão, né? E o segundo projeto de lei que você encaminhou? Então, o segundo projeto de lei também provocado por esse debate aqui, que eu acho que esse, Samir, eu sou entusiasta, apesar de não ser, já falei aqui, sou um contador frustrado, um economista, um bacharel em ciências econômicas, que não consolidei ainda o meu trabalho, mas o 2779 de 2022 é a questão do cadastro compulsório do profissional de contabilidade, que é responsável aqui pela contribuinte de pessoa jurídica com os dados da Receita. Ou seja, estar devidamente inscrito e regularizado dentro da contabilidade, né? Ou seja, ter a sua inscrição no Conselho Regional, estar regularizado, para você também ter o acompanhamento da PJ. Da PJ, mas do acompanhamento também da categoria, né? Eu acho que é importante, porque é o fortalecimento da categoria, e evitar o que a gente chama de esse desvio, né? A pessoa que não dá valor à profissão, que deixa qualquer um. Às vezes tem profissionais aí, eu aprendi aqui com o Samir, com vocês, lá mesmo dentro do CRC, que não se preocupam, conseguiram lá profissionais, conseguiram lá a certificação, a carteira, e não dão mais atenção, não se qualificam e nem pagam e nem interagem. Aí, meu amigo, ele faz do jeito que quer. Aí é aquela contabilidade que a gente sabe que depois vai acabar dando problema. E às vezes oferece serviço, vocês sabem disso, mais uma vez, oferecendo facilidade, que daqui a pouco o PJ, a pessoa jurídica, para quem ele está prestando serviço, vai ter aquela facilidade momentânea e depois, meu amigo, vai ter problema. Finge que me paga, então, eu finge que trabalho. O 2779, eu entendo, Samir, que é outro projeto que nós vamos nos dedicar aqui muito, né? Assim que encerrar esse processo eleitoral, que eu considero mais do que, como falei, mais do que privilégio, prerrogativa, eu acho que é uma questão de justiça com a classe contábil. Eu também acredito. Eu acho que esse projeto de lei ele vai trazer a regulação do exercício do profissional da contabilidade. A visão da classe contábil hoje aqui do Estado do Rio de Janeiro é verdadeiramente que a gente só deixe que a promoção da interação do contador com a administração pública se dê mediante regularidade. É importante isso. É uma defesa até para a própria administração pública quando ela evita a qualidade dos dados, com quem é inabilitado. Qualidade dos dados que estão chegando para a administração pública, né? E o Conselho que ele tem esse grande objetivo, né? Que é de defender a sociedade do mau exercício profissional. Esse é o grande encaminhamento e eu acho que esse teu projeto de lei vai ajudar sobremaneira. Provocar aqui o Magno, provocar aqui, assim, da mesma forma que o advogado está na Constituição, que o advogado é essencial à justiça, o contador é essencial à contabilidade pública e à contabilidade. E a privada, claro. Isso é uma lógica. Quando nós falamos lá no capítulo da administração pública, ou falamos no capítulo da ordem econômica, o profissional de contabilidade, o contador, o profissional de contabilidade tem que estar ali. Ele deveria estar ali. Eu acho, repito, por ascensão de escada, né? A gente vai subindo degrau por degrau. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje, essa oportunidade que vocês estão dando para outros parlamentares, para candidatos que querem buscar, que entendam isso, qualificação do trabalho do profissional, e esse profissional sendo reconhecido, sendo qualificado, sendo autorizado, sendo registrado.
aí a própria profissão vai sendo olhada de outra forma, e é assim que nós queremos. Como ele sempre foi representante do contribuinte, é o elo, né, entre o setor público, né? Então esse projeto é muito importante no sentido de que está lá sendo representado por um profissional que tem realmente qualificação, tem registro, né? E isso é bom para o serviço público e é bom para a empresa. A qualidade da informação é super importante. Eu acho que essa aproximação da classe contábil com a classe política, ela vai trazer bons frutos para todos, né? Tanto para a própria estruturação do ordenamento público, quanto para o exercício profissional e, logicamente, para entregar um valor importante para a sociedade. Mas, Samir, só perguntar aqui para o Magno, tem sido isso com o governo do Estado aqui, a aproximação da contabilidade com o governo do Estado, com a auditoria, com a controladoria também? Eu acho que isso é um resultado muito prático, não é, Magno? Hoje a gente tem uma Controladoria Geral do Estado que tem aproximadamente 300 contadores, todos registrados, e que eu acho que procura dar uma entrega para a sociedade dentro daquilo que é princípio a sua finalidade, dentro daquilo que é exigido. O deputado tem acompanhado esse trabalho, é um parceiro na nossa área pública, é uma pessoa que vem sempre tendo a pauta do controle como uma das questões assim básicas do mandato dele, né? E aproveitar que ele me provocou, devolver a provocação, deixar ele à vontade, se ele quiser completar com alguma coisa relacionada a essa pauta do controle, que a gente sabe que é bem... A própria Controladoria Geral do Estado tem entregado bastante valor para a sociedade nos últimos anos, né? As ações de acordos de leniência que tem feito. 836 milhões aproximadamente só em acordo de leniência. Que a Controladoria conseguiu ajudar para promover a devolução desse dinheiro para os cofres do Estado, não é isso? Com certeza. Certeza. E assim tem, além do mais, na própria prevenção, né? A prevenção de atos indevidos pela gestão, né? Porque a gente avalia o seguinte: mais importante do que o próprio processo de desajuste pela corrupção é a má gestão do recurso público. Sim. E a gente, às vezes joga mais dinheiro fora do que a própria corrupção, né? Exatamente. A gente entende, enquanto associação, enquanto carreira também, que mais importante é uma gestão na qualidade do gasto e na boa aplicação do recurso, ação preventiva, concomitante com a ação preventiva, porque aí você alcança todos os índices orçamentários, você alcança todas as metas de gestão e você acaba auxiliando o governo de uma forma transparente e qualitativa, né? É interessante isso que o Marco está falando. Eu lembrei aqui de uma vez num seminário, eu sou também da Comissão de Segurança Pública lá da Câmara, e guardado aqui uma similaridade, perguntaram assim, qual é a polícia, qual é a melhor polícia, né? Qual é o melhor tipo de polícia, a polícia que chega no local do crime 15 minutos ou a polícia que chega no local do crime com 5 minutos. E aí o profissional diz o seguinte: a melhor polícia é aquela que não deixa acontecer o crime. Claro, pô, é óbvio, é a prevenção. É isso que eu estou falando assim. Quem é o melhor profissional? Aquele profissional que vai lá e recuperou os 800 milhões, que eu acho que isso é uma fase, porque é mudança de cultura também. É a transição, é a transição, né? Porque é o profissional que não deixa acontecer, que alerta não digo, antes. Porque pode ser por desvio, por má fé, ou pode ser por lógica, por parâmetros que eles estão usando de forma equivocada. Acontece? Ações de controle. Exatamente, mesmo. Ações de controle. Ação de controle, exatamente. Isso. Não é a imposição do controle, a preponderância só do controle, mas é o diálogo do controle com quem está fazendo a despesa pública. Porque hoje, alguns anos atrás, a gente viveu o apagão das canetas. A gente sabe o que é apagão das canetas, o Mário sabe, porque muita gente todo mundo fica com receio, ninguém quer mais assinar nada. Ninguém quer ser ordenador de despesa. E com certeza, o que falta? Qual é a transição para isso? Não, mas qual é a transição? É o conhecimento de que tipo de despesa está sendo feito, porque as despesas vão continuar acontecendo. É isso. E não pode deixar espaço para o amadorismo, porque se o espaço do amadorismo constrói essas anomalias que a gente vê dentro da administração pública. Então, a prevenção, o esclarecimento, ele é importante para evitar o desvio. É isso, simples. Quanto mais transparência, quanto mais luzes no processo, melhor.
a gente não vai acabar por completo, mas se você puder Vai evitar com diminuir ao prevenção, ponto, né, exatamente. aceitável. Quem é a melhor controladoria? Aquela controladoria que não Preventiva. deixa, né, exatamente, que não deixa haver o equívoco, seja ele por má fé, que aí é ilícito, é crime, ou seja por má informação. É isso. Agora, a gente já para fazer um encaminhamento aqui para o nosso encerramento, toda essa interação que a gente fez com a classe política, rendendo os frutos que a gente já consegue perceber a olhos vistos aí, motivou a criação de uma frente parlamentar pela contabilidade lá no Congresso Nacional. E eu queria que você esclarecesse para quem nos acompanha aqui, qual é a importância da criação de uma frente parlamentar e o que o profissional da contabilidade pode esperar desse trabalho? Então, Samir, o mais importante na criação de frentes parlamentares, eu já estou há muitos anos lá no Congresso, sei disso, é a atividade dessa frente parlamentar. Não só os parlamentares estão envolvidos diretamente com o tema ou com os propósitos da classe contábil, mas principalmente a agenda. Tem que ser definida uma agenda. O que será a agenda para 2023 da Frente Parlamentar da Contabilidade? Quais são os projetos prioritários? Como é que você faz? Nós temos lá, faz cafés da manhã, jantares, almoço. Eu acho isso bom, tal, agrega, mas eu sou favorável ao que eu chamo de reuniões de trabalho. A participação ativa. A agenda de trabalho. Marca uma manhã lá, bota um cafezinho, uma aguinha, pronto, e vamos para a agenda de trabalho. Eu fiz isso com outras instituições, a gente fez com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, tem dado um sucesso. Muitos dos avanços que nós temos tido aqui nessa liberdade econômica e outras têm vindo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Tem um colega meu também de partido, Marco Bertaioli, é uma referência nossa para esse debate, e a gente avançou muitos temas porque nós temos essa oportunidade de fazer previamente a avaliação desses temas. Aí o que eu falo, a gente costuma brincar lá que tem centroavante e tem goleiro. Centroavante para poder ver os projetos que a gente vai ter que marcar gol, vai ter que buscar, e o goleiro para defender daqueles projetos que acabam prejudicando. Sim. Porque às vezes a pessoa, ali na iniciativa, nós temos 513 parlamentares com todas as matizes ideológicas, cada um tem uma visão, um processo, e o cara às vezes lança um projeto ali que acaba prejudicando, ou um projeto, vamos dizer, abrir completo, precisa exigência de ser profissional de contabilidade. Estou dizendo isso. Não estou dizendo que tem esse projeto não, mas pode aparecer um lá. Então você tem que fazer, a que chama de goleiro, você tem que defender desse e se posicionar para atacar, marcar gol em outros. A lógica é essa. E vocês, né? Tem que ter uma participação ativa lá no Congresso, uma agenda, a classe contábil, ela tem que monitorar todos os dias, tem que estar lá, porque tem muitos projetos que às vezes não são para o profissional, mas que têm impacto sobre o profissional. Vai atingir a gente diretamente. E se não cutucar, meu amigo, se não alertar, vai passar, porque ali é muita demanda, é muitos projetos, a gente sai projetos de todas as naturezas, da saúde, a segurança pública. E passando por todas essas comissões, que não é fácil, né? Tem que estar acompanhando tudo que está nas comissões, então não é fácil. A parceria do CRC, que é regional, e o SESCOM, da mesma forma, lá em Brasília, a gente tem a FENACOM também, tem o Conselho Federal, né, Samir? Isso. A FENACOM também tem participado ativamente, a gente tem lá uma comissão parlamentar, e em parceria também com o Conselho Federal, a gente está cada dia mais imbuído dessa ação, né? A classe para a gente poder fazer esse trabalho e essa participação eu tenho uma desculpa de interromper, mas eu tenho uma máxima, né? Que é o seguinte: quem não pauta é pautado. Se você não levar a sua pauta, você vai ser pautado e você vai ter que ficar se defendendo. E a classe contábil tem tem capilaridade, tem reconhecimento, que não há um parlamentar ali que não tem uma interação com a classe contábil. Alguém vai ter um contador. Mesmo fundamental, que ele exatamente. A relação tem que ser criada a partir dessa proximidade. Então, 513 deputados, 81 senadores se relacionam. Um contador deve conhecer ali, cada um. Eu conheço pelo menos, além de você, eu conheço alguns outros que estão na minha atividade privada também. Então, ótimo, relaciona, eles também são pontas de lança para poder estabelecer essa pauta legislativa. E é bom que a classe contábil está despertando para isso. Acho que a gente tem conseguido promover isso aqui. Que os advogados aceleraram mais. Né? Eu vou pedir para o Magno, então, fazer a sua fala final aí, já dando encaminhamento aqui para o encerramento
dessa entrevista. Bem, agradecer mais uma vez ao convite, pela estada aqui. Como eu disse, acreditava que seria satisfatória, eu posso dizer que foi mais do que satisfatória. Eu acho que foi mais uma chance da classe contábil poder conhecer uma pessoa de grande valia, que é o deputado Hugo Leal, parceiro de todas as horas do CRC e da classe contábil. E eu acho que isso a gente só tem a agradecer, não só em meu nome, como em nome da associação, esse convite feito pelo Samir, a estada do Mansur e principalmente a estada do senhor aqui conosco. É isso. Muito obrigado. Mansur? Bom, deputado, muito importante a sua presença, esse trabalho que a gente está tentando fazer, né, integrar cada vez mais a profissão contábil ao legislativo, de todos os legislativos, seja municipal, estadual ou federal, a importância da participação política para que a gente possa realmente ter condição de agir em prol da sociedade, como a gente vem tentando sempre, né? Agradecer a sua presença aqui, ao Magno também, para enriquecer o debate, muito importante, e ao Samir também, meu grande parceiro. Obrigado, Mansur. Hugo, tua palavra final para o profissional da contabilidade aí que está avaliando o teu trabalho. Então, exatamente, Samir, eu quero agradecer, eu acho, parabenizar, né, ao CRC, a esse Contcast. Esse Contcast eu acho que agrega muito ao trabalho que vocês já estão realizando, aproxima muito, esclarece muito também, vão trazer outras pessoas aqui. O que eu quero é ter essa oportunidade de continuar aqui sendo um humilde representante aqui da população, do Estado, reconhecimento da classe. Em breve, talvez, a classe vão ter outros profissionais que talvez se despertem ao processo político e tomem seu espaço, que é mais do que legítimo. E aí, enquanto não tem isso, eu quero continuar sendo humildemente esse representante, porque essa valorização, esse reconhecimento é muito importante. Eu percebo isso, eu vejo o que é que nós estamos aqui discutindo causas, né? Não só o interesse, não são interesses só do profissional, são causas que causas da sociedade, exatamente, atinge a sociedade como um todo. A gente não tem feito outra coisa, né, Samir? A gente atinge a sociedade como um todo, eu tenho consciência absoluta disso, por isso não faço aqui proselitismo nem hipocrisia, quando abraço esses temas que me são trazidos, que eu faço isso com muita disposição e orgulho, porque eu vejo legitimidade para poder fazer isso. O que eu quero, último recado aqui para a classe contábil, é dizer o seguinte: eu só preciso que vocês lembrem de mim no dia 2 de outubro. Só lembrar lá, tem lá um númerozinho lá, que depois eles vão passar. Lembra de 15 segundos. Eu tenho mais 4 anos para poder exercer e trabalhar ainda mais para o aperfeiçoamento e a qualificação da classe contábil. Eu queria agradecer, então, aqui em nome do Contcast, desse projeto importantíssimo aí para levar conhecimento a cada um de vocês de como é que funciona o processo político, de quem são os candidatos que estão mais próximos da classe contábil e que vão, com certeza, contribuir para que a gente continue sendo prerrogativa para boas propostas e boas soluções para o nosso Estado. Agradecer o deputado Hugo Leal mais uma vez aqui, dizer que esse Contcast ele está sendo disseminado e divulgado por todas as associações e sindicatos de contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Então procurem aí todas as redes sociais das associações e sindicatos para que você possa ter acesso a tantas outras interações que a gente tem para promover. Agradecer sua presença e dizer que é uma honra e um orgulho poder ter um gabinete do seu quilate lá em Brasília apoiando e fortalecendo aqui a contribuição da classe contábil para com a sociedade. Obrigado a todos que nos assistem aqui, espero que a gente tenha ajudado e contribuído para juntos fazerem uma profissão contábil mais forte. Obrigado, gente.